E paz no Cristo ressuscitado. Querido irmão, querida irmã, ouvinte deste programa Rumo ao Domingo, o podcast de preparação para a liturgia dominical. Ápice, cume da experiência cristã. De fato, toda a nossa semana deve nos levar para a celebração da liturgia dominical. E celebrando o domingo, dia do Senhor, devemos ali nos alimentar para bem viver toda a semana, fazendo esta experiência profunda com o Cristo ressuscitado, nos sentindo por Ele amados e, sobretudo, fazendo um profundo, íntimo encontro com nosso Senhor. No evangelho que ouvimos de Mateus neste domingo, vemos aqui representadas, de certo modo, duas formas diferentes de conhecer o Cristo. E a liturgia, que é preciso estar bem claro, é sempre um encontro com Cristo ressuscitado. Por isso, na liturgia, a gente sempre pode conhecer um pouco mais do Senhor. O primeiro modo consistiria em um conhecimento externo, caracterizado pela opinião corrente. Ou seja, se ouviu falar de Jesus, se sabe que ele existe. Porém, ainda não se tem um encontro pessoal, íntimo. Isso parece ser tão atual nos dias de hoje, onde ainda muitas pessoas escutam falar de Cristo, têm uma fé de palavra, mas falta a intimidade com Ele. A pergunta que hoje o Senhor faz aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Ou seja, essa pergunta a respeito do que os outros falam quem ele é. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias e outros que é Jeremias ou algum dos profetas. Isto é, considera-se Cristo como um personagem religioso, junto a tantos outros do passado já conhecidos. Jesus, portanto, é mais um. Porém, isso não basta. Isso não gera discípulo, não alimenta a fé. E aí vem a segunda pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro, de imediato responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Com esta profunda e verdadeira confissão de fé. Aqui a fé vai mais longe que os simples dados empíricos ou históricos e é capaz de aprender o mistério pascal de Cristo em sua profundidade. Ou seja, aqui não é uma fé de se ouvir simplesmente falar, mas uma fé, dom de Deus. Por isso, essa resposta de Pedro explicita a única e suficiente razão de eles terem deixado tudo, abandonado tudo para seguir o Senhor. É somente, meus irmãos, acolhendo esta fé como dom e vivendo-a que nos tornamos verdadeiros seguidores de Cristo. Contudo, afirmar que o Messias era o Filho de Deus vivo extrapolava todas as expectativas e possibilidades de aceitação, inclusive religiosa. Afirmar que o Messias Jesus se diferenciava de todos os outros pela sua natureza divina era a mudança essencial do modo de crer e daquilo em que acreditar. E este passo
não seria possível apenas por iniciativa humana, fruto de uma inteligência racional, mas precisava sim ser dom vindo do alto. Por isso a resposta é impressionante. Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Mais uma vez aqui se reafirma que a fé que conduz ao Filho é um dom de Deus. Mas é preciso acolhê-lo e, acolhendo, tomar decisões que testemunhem a adesão a esta fé que Deus nos concede como dom. A fé, porém, meus irmãos, não é simplesmente um fruto do esforço humano. Não é simplesmente uma construção do homem ou um elemento da razão. É sim um dom vindo do céu. Tem a sua origem na iniciativa divina, que nos desvenda a sua intimidade e nos convida a participar de sua própria vida. A fé não se limita a proporcionar algumas informações sobre a identidade de Cristo, mas supõe uma relação pessoal com Ele, a adesão de toda a sua pessoa, com a sua inteligência, vontade e sentimentos, a manifestação que Deus faz de si mesmo. A fé não se aprende simplesmente lendo livros. A fé se aprende se relacionando com Cristo. Deste modo, a pergunta fundamental de Jesus: e vós, quem dizeis que eu sou? No fundo, está impelindo os discípulos a tomarem uma decisão pessoal em relação a Ele. Fé e seguimento de Cristo estão intimamente relacionados. Se eu digo que creio, preciso fazer da minha vida uma vida como a de Cristo. Pois crer não é simplesmente dizer, mas é viver. Crer não é simplesmente dizer acredito em Deus, mas viver como Jesus. Por isso a fé é acompanhada do seguimento. E nesse domingo, o importante é a gente perceber que essa pergunta é dirigida a nós. Não é uma pergunta do passado, nem para pessoas que já ficaram para trás ou que viveram em outro tempo. A pergunta de Jesus hoje é dirigida diretamente a cada um de nós. E vós, quem dizeis que eu sou? Quem é Deus na minha vida? E a partir do meu agir é que me vem a resposta. E dado que supõe seguir o Mestre, a fé tem que se consolidar e crescer, tornar-se mais profunda e madura, à medida que se identifica e fortalece a relação com Jesus, a intimidade com Ele. Também Pedro e os outros apóstolos tiveram que avançar por este caminho, até que o encontro com o Senhor ressuscitado lhe abriu os olhos para uma fé plena. Portanto, a cada domingo, quando participamos da liturgia do domingo, devemos aumentar em nós o dom da fé, com a graça de Deus. E eis a importância de perseverarmos, de estarmos cada vez mais próximos ao Senhor, porque é essa fé que vai nos fazendo ou nos tornando verdadeiros discípulos de Jesus. Queridos irmãos e irmãs, nossa fé precisa ser cada vez mais madura, ou seja, crescer cada vez mais. Peçamos a Nossa Senhora, ela, essa mulher de tanta fé, que nos ajude e nos capacite para que nossa fé possa cada vez mais crescer. E como propósito desta semana, eu lhe convido a fazer um tempo de oração com esta pergunta:
e para vós: quem sou eu? É o próprio Jesus quem nos pergunta. Glória ao Pai, e ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.